Oi, gente, tudo bem? Sejam bem-vindos de volta aqui no nosso canal. Hoje eu vou trazer então para vocês o tutorial dessa cenourinha aqui. Muita gente pediu para eu trazer. É um tutorial bem rapidinho de fazer, tá? E aí, gente, para deixar aqui um charme a mais na nossa cenourinha, eu fiz um bordadinho aqui de carinha, mas isso é opcional, tá? Dá para fazer um chaveiro, achei que ficou com um tamanho bem bonitinho aqui, ó, para um chaveirinho. Claro, esse daqui eu fiz com uma linha mais grossa. Se você for fazer com uma linha mais fina, por exemplo, a amigurumi tradicional ou a soft, né, ela vai ficar um pouquinho menorzinha, mas também é fácil de adaptar, tá? Então vamos lá para a lista de materiais. Para fazer então a nossa cenourinha, eu vou usar a amigurumi veluche, dessa vez, nas duas cores, aqui nessa cor laranja e nesse verde. Ele é um pouquinho diferente desse aqui, tá, gente? Ele é um pouquinho mais claro, eu achei que esse aqui ficou muito escuro. Esse aqui eu acho que vai ficar mais bonitinho. Tem um tom mais clarinho ainda, mas não tem problema, para eu fazer aqui no vídeo acho que vai dar certo. Então, esses dois tons, né, da linha veluche. Eu vou usar a agulha 5,5. Eu estava usando a 6, inclusive essa daqui eu fiz com a 6, mas eu achei que o ponto ficou muito grande. Então eu vou reduzir para 5,5, mas aí você usa de acordo com o tamanho do seu ponto, né, a tensão aí do seu ponto, tá? Vamos precisar também de uma tesoura para cortar, marcador, a agulha de tapeceiro para costurar. Se você quiser fazer os detalhes, eu usei a amigurumi tradicional na cor preta para fazer os olhinhos aqui. Como eu disse, isso é opcional. E a fibra, que é bem pouquinho que usa, né, gente? É uma peça bem pequenininha. Então, e claro, se você for fazer o chaveiro, daí você vai precisar da argola ali e tal para o chaveiro. Mas é isso aqui, a lista de materiais que a gente precisa para fazer a nossa cenourinha. Então, vamos lá começar. Nós vamos começar então, gente, com a linha laranja, né? E a gente vai começar fazendo um anel mágico. O anel mágico, gente, já que esse vídeo é um vídeo mais curtinho, eu vou fazer alguns pontos, alguns passos mais detalhadinhos, tá? Que geralmente eu passo meio rapidinho nisso aqui, porque eu tenho alguns vídeos mais detalhados aqui no canal. Mas como esse tutorial vai ficar mais curtinho, então, como tem muita gente chegando nova aqui no nosso canal, eu vou aproveitar esse tutorial, que é um tutorial pequenininho, e vou dar algumas dicas de como eu faço, tá? Primeiro que tem vários jeitos de segurar na agulha, né, gente? Tem gente que segura assim, tem gente que segura assim. Eu vou ser sincera para vocês que depende do que eu tô fazendo, de como, onde eu estou na receita, tá? Da peça aqui. Às vezes eu seguro assim, às vezes eu seguro assim na agulha, depende muito, tá? Como eu faço o anel mágico, ó? Eu seguro a pontinha aqui da linha com esses 3 dedos aqui, dou uma volta total, passo aqui, ó, gente, faz um xizinho aqui, tá vendo, ó? Faz um xizinho, seguro de novo aqui, ó, com o dedão e seguro aqui. Vai ficar aqui, ó, 2 voltas. Essa é a volta que fez o xizinho e essa é a linha que tá aqui do novelo. Passo a minha agulha por baixo dessa primeira voltinha e laço essa linha que tá saindo do novelo. E aqui eu vou fazer a laçadinha. Pronto. Prendi a linha nessa laçada. Aí eu já posso soltar essa pontinha aqui. Já gosto de dar uma leve fechadinha nesse anelzinho, de leve. E agora eu vou colocar os 6 pontos aqui dentro desse anel. Terminei de colocar os 6 pontos, fecho, sempre com bastante cuidado quando a gente está trabalhando com essas linhas, né, peludinhas aqui. E a partir de agora eu vou começar a usar o meu marcador.
Então vamos lá para a segunda carreira. Essa segunda carreira a gente não vai fazer nenhum aumento, então vamos só fazer um ponto em cada ponto. A gente está com 6 pontos, vamos só repetir os 6 pontos. Então vou marcar aqui o meu primeiro ponto, vou fazer mais 5. É normal, gente, que ela fique, principalmente quando a gente está fazendo aqui, ó, um ponto em cada ponto, que tem só 6 pontos, que ela fique aqui, ó, do avesso, tá vendo? O nosso crochê. É só a gente dar uma soltadinha aqui na linha. Eu aproveito para dar mais uma fechadinha aqui, e aí é só a gente virar a nossa peça aqui, tá? Depois que termina essa segunda carreira aqui, ó, é só a gente virar o avesso para dentro. Essa pontinha vai ficar lá para dentro, mas por enquanto eu vou deixar ela para fora, senão ela fica enrolando aqui no na agulha quando a gente vai fazer o ponto. Vamos então para a nossa terceira carreira. Nessa carreira, a gente vai fazer 3 aumentos. Então, nós estamos aqui com 6 pontos, a gente vai terminar essa carreira com 9 pontos. A sequência vai ser um ponto e um aumento. Vamos repetir essa sequência 3 vezes. Então, um ponto, um aumento, e vamos repetindo até o final. Mais um ponto, terminamos aqui a carreira com 9 pontos. Agora já dá para colocar para dentro aqui, que já tá com uma certa altura aqui, ó, a cenourinha, que não vai mais ficar puxando essa pontinha. A quarta carreira vai ser mais uma vez uma carreira sem aumentos. Então, a gente vai só fazer um ponto em cada ponto, vai ficar aqui 9 pontinhos. Na quinta carreira, opa, na quinta carreira, vamos fazer mais uma carreira com 3 aumentos. Então, agora nós vamos fazer a sequência de 2 pontos, um ponto, mais um ponto e um aumento. Vamos repetir essa sequência até o final da carreira, 2 pontos e um aumento, e a gente termina a carreira com 12 pontos. Agora, mais uma vez, uma carreira sem aumentos. Então, a gente só vai fazer aqui os 12 pontos, um ponto em cada ponto. Como a gente tem 12, então 12 pontos baixos. Pronto. Praticamente nossa cenourinha tá pronta. Agora já é a hora da gente encher aqui. Gente, como eu falei, ela é muito pequenininha, então é pouquinha fibra que a gente precisa. Eu sempre gosto de dar uma mexidinha assim, para essa fibra soltar, para não ficar nenhum carocinho. Olha só, gente, é só um pouquinho mesmo, ó. Tá vendo? Esse pouquinho que eu peguei, acho que já vai ser suficiente para nossa cenourinha. Essa sétima carreira agora da cenourinha, nós vamos fazer 6 diminuições. E aqui você pode escolher se você quer fazer a diminuição invisível ou a diminuição tradicional, né? Eu vou fazer a invisível. Tô arrumando aqui só para não puxar
a fibra junto. Como que é a diminuição invisível? Pega a alcinha da frente só do ponto, do primeiro ponto e do segundo ponto e faz o ponto baixo. Então, fiz aqui a minha primeira diminuição. Vou fazer mais 5, totalizando 6 no total. Aí a gente vai terminar a carreira com 6 pontos. Totalizando 6 no total, gente do céu, nossa, olha o que eu falei. Totalizando 6 diminuições, gente. Isso que eu quis dizer, tá? Vocês me perdoem aqui pelo que eu falei. Pronto, finalizamos aqui. Corta aqui um pedaço, não precisa ser muito grande, porque aqui é só o tanto para finalizar esse falso anel mágico. Porém, gente, a gente não vai fazer isso agora, tá? Porque a gente vai primeiro fazer a folhinha. Depois, se for necessário, a gente pode encher mais um pouquinho aqui, mas calma. Primeiro a gente vai fazer a folhinha. Então, devolve, deixa o laranja de lado e agora vamos pegar o verde. Bom, gente, quando eu fui fazer essa folhinha, eu queria fazer de um jeito que não precisasse costurar depois. E aí eu fiz um teste, não sabia se ia dar certo, mas eu achei que deu certo. Então, resolvi gravar esse tutorial. Eu não sei se alguém já fez assim de verdade, mas eu achei que deu certo, então eu resolvi gravar esse tutorial, tá? A gente vai usar agora esses 3 pontinhos aqui, ó, tá vendo? Nós temos 6 pontos, né? Então, eu vou pular o primeiro ponto e vou pegar aqui, ó, o segundo, o terceiro e o quarto ponto, mas eu vou trabalhar só pegando a argola de trás, tá? Então, você pode ou pegar aqui e fazer, como fala? Fazer um ponto baixíssimo aqui para prender essa linha, ou, como eu gosto de fazer, eu prefiro prender, deixa eu deixar um pedacinho um pouquinho maior, porque depois eu amarro. Eu prefiro dar um nozinho aqui na agulha, porque daí eu já começo fazendo o ponto aqui nesse ponto. Então, ó, pulou o primeiro, no segundo, só na argolinha de trás, eu vou fazer um ponto baixo. Então, fiz aqui o ponto baixo. Esse nozinho aqui depois a gente vai esconder esse fiozinho. Agora aqui eu vou fazer 4 correntinhas. 1, 2, 3, 4. Pulo a primeira e volto a partir da segunda, fazendo 3 pontos baixíssimos. Então, um ponto baixíssimo, mais um ponto baixíssimo e mais um ponto baixíssimo. 3 pontos baixíssimos. Agora eu vou fazer um outro ponto no segundo ponto aqui, ó, também pegando só na correntinha lá na argolinha de trás, mais um ponto baixo. Então, ó, fizemos a primeira folhinha aqui da nossa cenourinha. Agora, para a folhinha ficar de um tamanho diferente, ao invés de fazer 4 correntinhas, eu vou fazer 5. 1, 2, 3, 4, 5. E volto do mesmo jeito, pulo a primeira, volto fazendo 4 pontos baixíssimos. 1, 2, 3 e 4. E do mesmo jeito, vou pegar aqui só na argolinha de trás do terceiro ponto e vou fazer um ponto baixo aqui. E mais uma vez vou repetir igual a primeira, vou fazer 4 correntinhas, 1, 2, 3, 4, pulo a primeira e volto fazendo 3 pontos baixíssimos. 1, 2,
e 3. Para arrematar, eu faço um ponto baixíssimo nesse mesmo ponto que a gente fez aqui. E aí eu posso cortar essa linha. Eu gosto de cortar um pouquinho maior, porque eu já falei em outros vídeos que eu gosto de dar um arremate. Então eu pego aqui, ó, com esse comecinho que eu marquei, que eu comecei aqui, e dou uns nozinhos, sem apertar, porque senão ela vai deformar, tá? Ó, o primeiro nozinho não aperta. E aí, por que que eu falei que talvez, se precisasse, a gente colocaria mais fibra? Porque eu já jogo esse nozinho aqui que eu fiz para dentro, e esses restinhos aqui de linha, deixa eu pegar a minha pinça, que vai facilitar a minha vida aqui, ó. Esses fiozinhos aqui, ó, eu já jogo aqui para dentro, e às vezes nem precisa de mais fibra, só ele aqui já termina de encher. Mas, como eu falei, se for o caso, se precisar de mais fibra, aí você pega mais um pouquinho. Eu vou colocar mais um pouquinho só para tampar aqui, mas é bem pouquinho mesmo. E aí eu pego o outro lado aqui da pinça para me ajudar aqui. E agora, gente, aí é que tá agora aquilo que eu falei que eu não sabia se ia dar certo, que no final deu. A gente vai fechar esse anel mágico simplesmente ignorando isso daqui. Faz de conta que essas folhinhas não estão aqui. Passou a linha na agulha, eu gosto de deixar marcado aqui para saber qual que é o primeiro ponto. A gente vai pegar aqui, ó, as argolinhas de fora dos 6 pontos que estão aqui. Então, ó, peguei do primeiro, um. Aí, o segundo ponto, lembra que a gente usou o de dentro? Então, que é ai, meu Deus, a Fib, neném, vai passar bem na hora que eu tô explicando. Dá licença aqui que eu tenho que explicar um negócio. Vai pegar aqui, ó, a argolinha de fora, a de dentro tá utilizada, não tem problema. Pegou a segunda. A terceira, a mesma coisa, tem a folhinha para dentro, a gente pega de fora. A quarta, a mesma coisa. E aí, as outras duas, não tem mais a folhinha, a gente pega as argolinhas soltas aqui. Opa! Ai, meu Deus, a Fib resolveu passar bem na hora da explicação mais detalhada, mais que eu preciso, né, explicar melhor. Aí, vou até tirar aqui agora, que agora não precisa mais. E agora, gente, a gente puxa delicadamente aqui, ó, e fecha esse anel mágico. O que que ele vai fazer? Ele vai fechar, ó, não fica buraco nenhum. E a folhinha já fica aqui presa. Se você preferir, você pode dar uns pontinhos aqui, uma costuradinha, fazer um arrematezinho. Porém, não precisa, ó, ela fica bem firminha. Por quê? Porque foi fechado no anel mágico. Eu achei legal, porque daí você não precisa costurar, tá? Como eu disse, eu não sei se alguém já tinha feito isso, se alguém já tinha ensinado isso, mas assim, eu não vi em lugar nenhum. Foi uma ideia que eu tive, e aí eu fiz e deu certo, e eu fiz de novo para ver se realmente tinha dado certo, porque, gente, às vezes a gente faz alguma coisa e dá certo a primeira vez, depois a gente repete e não dá de novo. Então, mas eu fiz algumas vezes e deu certo, e aí eu resolvi ensinar para vocês, tá bom? Aí aqui, ó, tá finalizada a nossa cenourinha. Para colocar no bichinho, foi assim que eu fiz. Como eu falei,
né, no bichinho, eu não pus carinha nem nada. Mas se você vai fazer um chaveiro e aí quer colocar, bordar o rostinho, dá para colocar também o olhinho com trava de segurança, tá? Claro que daí você tem que colocar antes de colocar o enchimento, né? Mas eu fiz bordadinho, então vou mostrar aqui para vocês como que eu fiz. Pegar aqui um pedaço de linha. Eu tô usando aqui, ó, o amigurumi tradicional, tá? Na hora de bordar, até eu nem gosto muito de usar essa agulha para bordar, vou até pegar outra, porque essa daqui ela é boa para costurar, mas para bordar ela é muito grossa. Como a gente passa várias vezes, ela acaba puxando muito a fibra. Então eu vou pegar essa daqui que ela é um pouco mais fina, mas mesmo assim ela é grossa o suficiente para a gente costurar com tranquilidade, tá? Então, ó, eu vou contar daqui de baixo, ó, 1, 2, 3, 4, 5. Peguei aqui, ó, na quinta carreira, tá? De baixo para cima. Aqui eu vou deixar centralizado essa folhinha maior aqui, ó. Então, 1, 2, 3, 4, 5. Nessa carreira aqui que eu vou fazer os olhinhos. Eu deixei 2 pontos entre um olhinho e outro, tá vendo, ó? Então, eu vou deixar esses 2 pontinhos como sendo do meio, vou fazer os olhinhos aqui. Porque quando a gente está fazendo bordado, é diferente de quando você coloca o pininho, porque o pininho, você coloca ele aqui, ó, no meio, né? Entre duas carreiras. Mas quando você está bordando, não, você borda na carreira, né? Então, eu vou colocar aqui a minha linha de qualquer lugar, da cenourinha aqui de trás. Vou deixar um pedacinho que depois eu vou amarrar, fazer o arremate ali. E aí, eu faço o seguinte, gente. Primeira coisa, eu gosto de segurar essa linha e eu conto quantas vezes eu passei aqui para que um olhinho fique igual ao outro. Então, por exemplo, ó, 1, 2, 3. Aí, isso aqui é muito de gosto. 3. Você achou que já tá bom esse olhinho? Ah, eu achei que já. Então, eu vou fazer o outro lado passando 3 vezes também. Esse jeito de contar é uma maneira de você fazer ficar mais ou menos igual. É claro que às vezes, por conta do ponto, às vezes dá uma diferencinha, e aí mesmo você contando, às vezes você tem que passar uma vez a mais para ele ficar visualmente mais parecido, tá? Acontece. Mas eu gosto sempre de contar, eu acho que ajuda bastante. A gente dá uma arrumadinha nos pontinhos, essas fibrinhas que saem aqui, depois a gente dá uma arrumadinha. Ó, tá vendo? Mesmo contando 3 em cada, não dá uma impressão que esse daqui tá maior do que esse? Então, eu vou passar mais uma vez aqui, por isso que eu falo, eu conto, mas ainda assim, eu vou pelo visual, tá? Aí, agora eu achei que ficou melhor. E aí, eu já tiro aqui, ó, na linha de baixo, na carreira de baixo do olho, um ponto para baixo, para fazer a boquinha. Então, a boquinha, ó, eu faço um ponto para baixo do olho e um ponto para baixo do outro olho. Vou passar aqui, ó, para não ficar uma boca assim, ó, mal-humorada. Se você quiser, você pode fazer uma boquinha mal-humorada também. O que que eu faço? Eu tiro, vou tirar ela aqui, ó, mais ou menos no meio do ponto, porque se eu for fazer aqui embaixo vai ficar muito, igual essa, achei que ficou muito para baixo. Então, eu vou tirar no meio do ponto, no meio da boca aqui, ó, no meio dos 2 pontos e na metade do ponto, ó, tá vendo? A linha tá aqui, né? Eu não tirei o ponto todo para baixo, eu tirei no meio do ponto. Pesco, passo aqui, ó, por baixo dessa linha e volto pelo mesmo lugar que eu entrei. E vou tirar aqui atrás.
E aí, assim, a gente faz um sorrisinho meio marotinho aqui, ó, da cenourinha. E é assim que eu faço o bordadinho. Aí aqui eu dou um nozinho, tem que sair bem no mesmo lugarzinho aqui, gente, para não ficar com defeito. Aqui eu gosto de dar um nozinho. Esse primeiro nozinho não pode apertar muito, senão você deixa a sua boca defeituosa, a boquinha e o olhinho da cenourinha. Eu dou 3 nós. E aí agora eu vou jogar esse nozinho lá para dentro da cenourinha. Nossa, deixei uma linha muito grande, né? Nem precisava de tudo isso. E essa ponta também, para não ter perigo de soltar, eu gosto sempre de jogar uma ponta para cada lado. E aí, gente, olha lá, tá pronta a nossa cenourinha. Claro que se você quiser, você pode fazer mais algum tipo de detalhe. É que eu achei ela tão pequenininha, achei que essa boquinha ficou mais delicadinha, ó, do que essa aqui, tá vendo? Olha como a diferença da agulha, gente, mudar a agulha deu uma diferencinha, né? Essa daqui eu fiz com a 6, essa eu fiz com a 5,5, ela ficou um pouquinho menor, tá vendo? É a mesma linha, só ficou um pouquinho menor, mas eu achei que ficou melhor, os pontos ficaram melhores, tá vendo? Mais fechadinho. Esse aqui eu achei que ficou muito aberto, muito grande. Eu gostei mais desse, então por isso que eu mudei para 5,5, tá? Mas isso também é uma questão de gosto. Então é isso, gente. Bom, gente, esse foi o tutorial de hoje, então, bem rapidinho, né? A cenourinha tá pronto, o Joca tá aqui com a cenourinha dele, o Joquinha. A cenoura do outro Joca, do pelúcia, eu fiz desse mesmo jeito, tá? A mesma quantidade de pontos. Para fazer com amigurumi tradicional, eu acredito que ficaria muito pequenininho. A gente teria que fazer alguns ajustes aí, aumentar o número de carreiras e de pontos também para ela ficar mais proporcional. Mas dá para fazer também, tá? Espero que vocês tenham gostado desse tutorial rapidinho. A semana que vem eu vou vir com um vídeo muito bacana que eu já estou preparando para vocês, então fiquem atentos para não perder esse vídeo. Se vocês gostaram, deixa aí um joinha pra gente, coloca aqui nos comentários se vocês estão fazendo essa receita, se tá fácil, se não tá. Se tiver alguma dúvida, pode deixar aqui nos comentários que eu faço questão de responder a vocês e ajudar vocês para que vocês consigam fazer não só a cenourinha, tá, gente? Mas todas as receitas que a gente disponibiliza aqui no nosso canal, tá bom? Espero vocês na semana que vem, então, no próximo vídeo. Muito obrigada por ter assistido até aqui e até a próxima!